boa noite a todos. Nós vamos retomar o nosso estudo da Carta aos Colossenses. Estamos quase no fim da carta, no capítulo 4, e nós iremos passar, o irmão Alberto já passou, ou vai passar agora, para o versículo seguinte, o versículo 17. E vamos continuar a orar, sempre dependentes do Senhor, sem estar preocupados. Muitos às vezes preocupam-se em andar mais depressa, eu nem quero andar depressa nem devagar, quero andar no tempo de Deus. E quero gozar a palavra de Deus. Costuma-se dizer que quando a chuva é torrencial, que é muito rápida, como vocês sabem, ela não penetra na terra, porque a água corre. Quando ela vem assim aos bocadinhos, não se perde pitada de água na terra, cai toda lá dentro. E eu comparo isso muito ao estudo da Bíblia. Se nós estudarmos a Bíblia a correr, a gente passa e a maior parte das coisas a gente nem vê nem nota e perde. É claro que há tempo para tudo. Há tempo para ser mais rápido, há tempo para ser mais devagar, mas eu gosto muito de estudar a Bíblia como estamos a fazer. E gosto ainda mais de ter aqui o Bruno ao meu lado para ler a passagem, o nosso capítulo 4. Estás à vontade. Se quiseres ler aqui ali, se quiseres ler ali. Sim. Ok. Ok. Capítulo 4 Ficamos então. De Bíblia, não é? É? Muito bem. Okay. Colossenses 4 então. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservarei em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para o qual também estou preso. Para que o manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudações de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu gostava de só aproveitar para dar a saudação para todos, sem exceção, aí por esta terra tão vasta, pequenina, mas com muita gente. E gostava também de mandar uma saudação especial para a Filomena em São João da Madeira. Nós ainda hoje tivemos uma reunião online juntos e ela fez questão de mandar saudações, e o Amadeu, e manda aqui um abraço para o Amadeu e para os outros irmãos que lá estavam também. É bom. E cá estamos nós no estudo bíblico, como estivemos esta tarde, e não sei se tens algum pensamento para dar. Não. Se quiseres. Não tenho. Então, vamos ouvir o irmão Alberto e depois os irmãos que tiverem pensamentos, vamos ouvir. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor pela paciência e carinho que os irmãos recebem em meus pequenos pensamentos. Esse é um momento muito importante de oração, estudo das Escrituras. Colossenses capítulo 4, vamos agora para o verso 17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Quem era Arquipo? Qual o seu ministério?
Será que Paulo foi radical demais a chamar e exortar este irmão numa carta pública, chamar a atenção pessoalmente? Sabemos poucas informações sobre este irmão Arquipo, mas olhando a carta anexa a Colossos, aos Colossenses que estamos estudando, em Filémon, no verso 2, nós vamos encontrar assim: e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. O que nós vamos descobrir é que esse Arquipo pertencia à família de Filémon, Áfia. Não sabemos o grau parentesco, mas sabemos que estava na casa desta família. E ele tinha um ministério muito importante e Paulo chama ele de camarada, companheiro de lutas. Com essas informações já podemos tirar algumas conclusões importantes que servem para nós também. Um camarada, um companheiro de lutas. Assim Paulo o designa. E isso serve para nós também, que somos camaradas, companheiros de lutas. Mas quais são estas lutas que Arquipo precisava enfrentar, que ele precisava lutar? Bom, Paulo chamando ele de companheiro de luta, isso mostra e indica que tinham a mesma preocupação. Assim como Paulo enfrentava situações, oposições, inimigos que se infiltravam dentro da igreja, Arquipo também tinha os mesmos inimigos, as mesmas oposições a enfrentar. Falsos mestres, falsos irmãos que se infiltravam à igreja e mudavam, misturavam a doutrina. Mas, olhando a carta aos Colossenses, nós vamos descobrir pelo menos um perfil destes inimigos, destes falsos mestres que se infiltram na igreja e muitas vezes estão do nosso lado e nem nos apercebemos. Em Colossenses capítulo 2, lá no verso 4, no verso 8, nós vamos descobrir muita coisa sobre estes inimigos, opositores. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses 2:4. E no verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Estes inimigos que estão aí, perto de nós, continuam com estas mesmas estratégias. Continuando em Colossenses capítulo 2, no verso 16, no verso 18, nós vamos encontrar ainda mais. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa de dias de festa, lua nova, ou dos sábados. E no verso 18, ninguém vos domine com pretexto de humildade, culto aos anjos e visões. Estes falsos mestres ainda estão presentes, se infiltrando nas igrejas, estão dentro da cristandade, com visões, com misticismos, proibindo certas comidas, estimulando festas e observações de lua nova. São cada dia mais novidades para o mundo religioso seguir. Temos mais ainda, doutrina dos homens, é o que Paulo fala. Este camarada, Arquipo, ele era um camarada, um companheiro de lutas, e ele precisava enfrentar as mesmas oposições e lutas que o apóstolo Paulo estava enfrentando com relação a doutrinas de homens. E o dever dele, e o nosso dever, é ensinar o valor da pessoa e da obra de Cristo Jesus no seio da igreja. Cada vez mais mostrar quem é Cristo, conforme Colossenses 2, verso 9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós também temos esta luta e esta obrigação, este ministério nos dias de hoje. Com tantas seitas falsas cada vez mais nos cercando,
e de todos os lados. Ideias baseadas em sabedoria humana, leis, visões, sonhos. Arquipo lutava para que tivesse um evangelho verdadeiro, vindo das cartas do Paulo. Uma das estratégias dos falsos mestres é trabalhar com o método dedutivo das Escrituras. Assim fica fácil cada um expor e colocar cada vez mais as suas ideias. O nosso método, o ideal, é um método indutivo de ensinamento das Escrituras. Não podemos ficar calados, não podemos ficar alienados a tudo que acontece à nossa volta. Por isso a advertência do apóstolo Paulo a Arquipo, pessoalmente, diante de uma carta pública, para a igreja toda saber e conhecer e assim despertar este irmão também. Sabemos que Satanás tem várias estratégias, astúcia, perseguição, violência, mas principalmente hoje em dia ele usa a imitação, ele usa a infiltração, cada vez mais misturar e confundir denominações, para que a igreja, corpo de Cristo, perca a sua identidade, perdendo a sua força, perdendo a sua visão, o seu entendimento das Escrituras. E assim, ele vai transformar o evangelho simplesmente num evangelho social. E pior ainda, misturando o joio junto com o trigo. Temos que estar atentos a isto. Em 1 João 4, no verso 5, chama atenção para o crescimento estrondoso destas seitas, destas tradições humanas. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Note que Paulo fala que Arquipo recebeu este ministério do Senhor. Não foram homens que se organizaram, não foi um diploma, não foi uma visão, mas ele recebeu do Senhor. E assim nós também temos um ministério a cumprir. 1 Pedro 4,10, servir com dom que o Senhor deu e distribuiu a cada um, conforme a multigraça do Senhor, e assim possamos servir uns aos outros. Que estejamos atentos a tudo isso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É só um pequeno pensamento. Eu estava hesitante se o havia de apresentar, porque ainda é referente ao versículo 16 e já passámos para o 17, mas como eu não tive a semana passada, portanto não tive a oportunidade, queria partilhar um pequeno pensamento convosco no versículo 16, em que o apóstolo fala na questão de ler. E eu queria, de facto, fazer essa ênfase no versículo 16 da exortação do apóstolo à leitura. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ler as Escrituras. Isto é algo que é fundamental. E que, de facto, o Senhor nos ajuda a valorizar as Escrituras e lê-la, estudá-la, meditá-la. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas tudo o resto vem pelo estudo da palavra, que é necessário fazer dia após dia, para que a fé vá crescendo, para que a nossa comunhão com o Senhor vá crescendo. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos conhecendo o Deus que temos. Vamos conhecendo, de facto, a soberania de Deus, a grandeza do nosso Deus, aquele Deus que, de facto, que é digno de toda a confiança. E a razão porque às vezes andamos tão abatidos e fracos, porque não conhecemos o Deus que temos. E não conhecemos o Deus que temos porquê? Porque não lemos as Escrituras, porque não meditamos. Eu confesso que nunca foi das coisas que
que mais me puxou foi para a leitura. Nunca foi uma coisa que, como dizia o Marcos há pouco, também não era muito de ler. Eu também nunca fui de ler, mas leio a palavra de Deus. Posso não ler mais nada, mas a palavra de Deus eu leio. E uma das formas com que eu gosto de ler a palavra de Deus é em voz alta. Gosto de estar a sós, sozinho, e ler a palavra de Deus em voz alta. Gosto de me ouvir. Não pensa que é estar a ouvir não, gosto de ouvir a voz, e é uma forma que eu mais facilmente fixo as coisas e mais facilmente compreendo. É um defeito, é uma qualidade, não sei, é uma fórmula minha. Gosto de ler em voz alta. E, portanto, eu gosto de estar a sós e ler a palavra de Deus em voz alta. Mas cada um tem a sua forma. O que importa, irmãos, é que leiamos a Bíblia. Isso é que é de facto importante, ler a Bíblia. E o apóstolo faz de facto essa ênfase neste versículo. Ler a carta que ele escreveu, que foi para Laodiceia, a carta que foi para Colossos e vice-versa. Estas cartas eram importantes. E eram importantes que eles as lessem. Há quem nos acuse de nós valorizarmos muito Paulo, é só Paulo, é Paulo. Certamente os crentes em Laodiceia e em Colossos leram esta carta porque reconheciam a autoridade de Paulo e reconheciam o ministério de Paulo. E por isso reconheciam que aquilo que estava escrito naquelas cartas era importante para eles. E todas as cartas que Paulo escreveu, todas as epístolas que Paulo escreveu, são importantes para todas as igrejas. São importantes para a igreja. Nós damos valor àquilo que, de facto, Paulo escreveu, porque nós queremos, como igreja, estar no centro da vontade de Deus. E para estarmos no centro da vontade de Deus, precisamos de conhecer e saber o que é que Paulo escreveu, porque reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos de facto o seu ministério e por isso, se eu quero saber algo acerca da igreja, eu neste momento estou a ler Jeremias. E atenção, para nós, a palavra de Deus, a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, tem o mesmo valor. É importantíssima ler a Bíblia toda. Mas quando eu quero saber alguma coisa em relação à Igreja Corpo de Cristo, quando eu quero de facto saber qual é a vontade de Deus para a Igreja e como é que Deus quer que a Igreja esteja neste mundo, eu não vou a Jeremias, onde estou a ler agora. Eu não vou à procura em Jeremias de algo ensino para a Igreja. Mas eu tenho sido edificado, tenho sido abençoado com a leitura e o estudo que tenho estado a fazer em relação a Jeremias. Tem sido edificação para mim. E toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, toda ela foi escrita para nosso ensino. Temos muito, de facto, a aprender. Mas em relação à Igreja Corpo de Cristo, logicamente, eu não vou aos Evangelhos à procura de ensino para a Igreja Corpo de Cristo. Eu não vou ao Velho Testamento à procura de de ensino para a Igreja. Por isso nós valorizamos as cartas e epístolas de Paulo porque reconhecemos o seu apostolado, porque reconhecemos o seu ministério, porque reconhecemos, de facto, a sua autoridade. E por isso deve ser valorizada e por isso todas as igrejas, toda a Igreja Universal devia valorizar e estudar corretamente as epístolas do apóstolo Paulo e certamente não haveria tanta confusão no seio da Igreja. Mas o que eu queria de facto destacar neste versículo, a importância de ler a palavra de Deus. Esse foi o apelo do apóstolo e esse apelo continua a ser o mesmo hoje.
Lede. A carta que ele escreveu para Laodiceia, para Colossos, era importante. Temos aqui o conjunto de todas as cartas que Paulo escreveu, que são importantes para todos nós hoje, como Igreja do Senhor. Portanto, que cada um de nós procure conhecê-las, estudá-las, para estar de facto no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E eu hoje a pensar que ia ficar de folga, que os outros irmãos iriam falar, mas tudo bem. O versículo 17, já ouvimos o nosso irmão Alberto falar, introduzir o versículo 17, começa assim: dizei Arquipo. Ele diz Arquipo, eu digo Arquipo, eu não sei como é que se pronuncia corretamente a palavra, mas também não faz mal. Olha, que precisava de estar lá naquele tempo, não é? Para ouvir o Paulo a dizer como é que eu chamava, que é para eu ouvir, é assim que se diz. Sinceramente não sei. Dizei Arquipo. Dizei o quê? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Irmãos, em primeiro lugar, Arquipo era um ministro de peso. Um ministro de peso com enorme potencialidade, que é o que acontece connosco. Tem tanto bem a noção disso. Todos nós temos uma enorme potencialidade. E uma das coisas que me entristece, talvez seja a palavra mais certa, e dizer me preocupa, sim, mas entristece. É como tantos de nós não potenciamos ao máximo as potencialidades que o Senhor nos deu. E Ele deu-nos muitas potencialidades. Um ministro de peso, repito, com enorme potencialidade. Tu também tens essa potencialidade. Todos nós temos essa potencialidade. Eu tenho essa potencialidade. E nós precisamos de ouvir esta mensagem. Precisamos de ouvir esta mensagem. Atenta para o ministério. E algum de vocês talvez diga assim, mas isso não é para mim. Ministério não é para mim. Isso é para o José Carvalho, que estava aqui a falar, para o Alberto, que falou há bocado. É para mim não. Vocês sabem o que é que quer dizer ministério? Serviço. Então, mas alguém aqui não é servo? Ministério quer dizer serviço. Atenta para o serviço que Deus te deu. É que Deus deu-nos serviço. A todos nós. Todos nós somos servos do Senhor. Podemos ser maus servos. A Bíblia até fala nisso. O Senhor Jesus Cristo até falou em parábolas sobre o mau servo. Há servos que são maus. Nós somos servos. Cabe-nos a nós perguntar, interrogar-nos que tipo de servo sou eu. Como é que está o meu ministério? De Arquipo nós lemos, e o nosso irmão Alberto fez muito bem a referência, quando Paulo escreve a Filémon, diz que ele é camarada. Em Filémon 1:2 lemos assim: e à nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está na tua casa. Há até quem pense que ele fosse filho de Filémon, mas isso não é relevante, também aqui não está escrito que seja. De qualquer das maneiras, o que nós lemos aqui é que ele é chamado camarada. E sabem que camarada quer dizer comunhão na luta. A carga política, que particularmente nós portugueses, e alguns que nos estão a ouvir do Brasil, não sabem o que isso é, mas a carga política que nós aqui em Portugal, quando se deu a Revolução dos Cravos, em 1974, e nos anos que seguiram, a carga política da palavra camarada era de tal ordem que ninguém dizia que era camarada de ninguém, a não ser que fosse mesmo comunista. Porque os comunistas tratam-se por camaradas. Eu fui para a Marinha, para os fuzileiros.
Eu quando me converti foi em 1974, agora estou baralhado, foi em 75, em maio de 75 quando eu me converti. Portanto, já tinha havido um ano da Revolução, eu sabia o que foi a Revolução, eu tinha 17 anos quando isso ocorreu, e saiu o espírito da coisa, que andava aí no ar. E em 1980 vim para os fuzileiros. E nos fuzileiros o tratamento de uns para com os outros era camaradas. E eu era assim, para que fazer-me confusão. Então, mas o PREC ainda está cá dentro. O PREC, para quem não sabe, era um movimento comunista no meio das Forças Armadas. Aquilo fazia-me confusão. Até que eu um dia percebi, pela Bíblia, curiosamente, que a palavra camarada não tem mal nenhum. A palavra camarada quer dizer comunhão, como disse o irmão Alberto, e bem, na luta. E os comunistas, bem, no caso deles, tratam-se por camaradas porque eles têm uma comunhão numa luta. Eu tenho comunhão noutra luta, que não aquela que eles têm. Mas é uma luta. E temos comunhão nesta luta. O irmão Alberto já falou nisso e muito bem há bocado, mas queria chamar a vossa atenção para isto. Fala de comunhão na luta, de comunhão no combate. E aqui surge uma questão. Quando a Bíblia fala em combate, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, neste capítulo que estamos a ler, um pouco mais atrás, nós já lemos acerca de Epáfras, que combatia. Que tipo de combate era o de Arquipo? O irmão Alberto explicou muito bem. Eu creio que este combate estava mais direcionado àquilo que o irmão Alberto referiu, às falsas doutrinas, às misturas. O nosso irmão José Carvalho há bocado também falou muito bem, é preciso muito cuidado, sabermos o que é que Deus fala à igreja e não misturar com outros ensinos, que são ensinos, que têm lições para nós, como também ouvimos e muito bem, mas temos que saber o que é que está em vigor para a igreja fazer hoje. Não vai acontecer alguém pôr-se a fazer sacrifícios de animais, porque a Bíblia diz, não é? Ninguém vai fazer isso, ou não deve fazer isso. Isto para ser assim mais extremo na questão. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Nós temos que ter comunhão nesta luta. Que luta? Da palavra, da doutrina, preservarmos e defendermos a sã doutrina, como lemos nas epístolas de Paulo, e por outro lado, sermos também distintos na luta da oração. Temos que ter comunhão nesta luta. Nós temos que estar ao lado uns dos outros a orar. Isto era uma equipa tremenda. Epáfras, Arquipo, grandes combatentes, hein? E Paulo, ali com eles, e outros, mas grandes combatentes, grande comunhão nesta batalha. Se nós lermos a Epístola a Filémon, que é uma epístola pequenina, só tem um capítulo, mas é uma grande epístola como toda a Bíblia, nós lemos ali de 3 tipos de comunhão. Nós temos Arquipo, que é chamado de camarada, e que quer dizer comunhão na luta, no versículo 3. Depois, nós temos logo no versículo 1, um outro tipo de comunhão, que é quando Filémon é chamado cooperador. Paulo chama-lhe de cooperador. Cooperador quer dizer comunhão na obra, no trabalho, comunhão no serviço. E nós temos que ter esta comunhão uns com os outros, na obra. Eu dou graças a Deus porque no tempo destas inimigas, como vocês sabem, eles foram reconstruir, não é? Aquela destruição que lá estava em Jerusalém, os muros caídos, as portas queimadas, eles foram reconstruir e é curioso, sabem como é que eles faziam a obra? Era com a espada numa mão e a colher na outra. Ou seja, esta comunhão do camarada e do cooperador. Eles tinham ambas as coisas, tinham a espada e a ferramenta para a construção. Que nós sejamos também completos. E uma coisa que eu gosto é que nós sejamos completos. O Senhor, não sei se já repararam que o Senhor gosta de coisas completas. Ele nunca deixou nada a meio. E a coisa que mais deve lhe fazer alguma coisa para Ele, que eu não sei como é que Ele sente, não é? Porque Ele é o Senhor, mas a mim faz-me. Mas sou eu. Como é que Ele olha para nós e diz assim, então,
mas eu faço tudo completo e estes indivíduos não me deixam completar o que eu quero que seja completo. Porque é que ele não é completo? Depois, nós lemos de Filémon, no versículo 17, que ele é chamado companheiro. E companheiro é outro tipo de comunhão. Companheiro é comunhão na jornada. E quando se fala em comunhão na jornada, significa, primeiro, que estamos com alguém que segue na mesma direção. É muito importante. Alguém que segue na mesma direção. E nós temos que ter comunhão na mesma direção. É alguém que acompanha. Ou seja, é alguém que faz companhia. E nós temos que ter esta comunhão de fazer companhia. Podemos até nem dizer nada, nem fazer nada, mas estamos ali. Sabem de uma coisa? Eu aprendi tanto por ter tido este tipo de comunhão com o irmão Sobral. Eu fui companheiro dele. Tive comunhão na jornada, fazendo-lhe companhia. Às vezes para ele não ir sozinho. Sabem quem ganhava com aquilo? Era eu. Do que ouvia, do que aprendia. Não admira Paulo dizer a Timóteo: Timóteo, segue com os que com um coração puro invocam o Senhor. Segue com eles. Faz companhia com eles. Ser companheiro deles. Aprendi que acompanhar, fazer esta companhia, ter este tipo de comunhão, isto é que é o verdadeiro discipulado. Porque isto é que é discipulado. Isto é que a gente assim é que aprende. Porque discípulo quer dizer aquele que aprende. E eu vou relembrar só muito rapidamente uma coisa que eu já vos disse algumas vezes, mas que vou repetir. Havia um ancião muito experiente, muito sábio, que estava a tentar ajudar um rapaz mais novo, que era discípulo. E eu acompanhava-o, fazia-lhe companhia. Ele não dizia nada. Estava ali para aprender, para ver, para observar. E assim era, andavam juntos. E este ancião um dia disse ao mais novo: olha, eu vou-te ensinar a evangelizar. Ah, é? É. Então vais comigo. Eu estava em cima de um monte. Estás a ver aquela aldeia lá embaixo? A gente vai evangelizar aquela aldeia. E assim foram. Desceram a montanha, chegaram à aldeia, entraram na aldeia, foram para ali fora, e o homem nunca dizia nada. Passaram pelas pessoas, cumprimentavam, bom dia para ti, mas não evangelizou nada. Até que chegaram ao fim da aldeia, e ele estava muito admirado, virou-se para acompanhá-lo sempre, não é? A aprender, para aprender. Então, mas o irmão não disse que a gente vinha aqui para evangelizar. E viemos. Primeira lição: mais importante do que andar a pregar é pregar a andar. Registra aí. Primeira lição: mais importante do que andar a pregar é pregar a andar. E ele estava a aprender por companhia. Tu e eu precisamos de ouvir esta mensagem que Paulo dá a Arquipo. Atenta para este ministério que recebeste. Por vezes nós pensamos naquilo que os outros nos podem ministrar a nós. Por exemplo, pensamos no que é que o irmão Alberto nos pode ministrar, e ele ministrou-nos há pouco, no que o irmão José Carvalho nos pode ministrar, e ele ministrou-nos há pouco. O que não nos passa pela cabeça, e devia passar, é o que é que vocês podem ministrar à minha alma, a Deus. Já viram o que é que está aqui escrito? Olha o que está aqui. Dizei a Arquipo. Quem é que ia ministrar a Arquipo? Quem é que ia ministrar a Arquipo? Não era Paulo. Não era Filémon. Quem ia ministrar a Arquipo eram os crentes todos a quem a carta era dirigida, a carta aos Colossenses. Irmãos, vocês têm ministrado à minha alma, a alma do irmão José Carvalho, a alma do Nando, do Bruno, do Dário, do David, do Carlos. Isto é um assunto sério para nós pensarmos, sabem? Porque esta responsabilidade de dizer... Vocês reparem uma coisa.
que o José chega ao pé de mim e me diga, vocês até percebem, não é? Agora, que a Cristina que está lá atrás, Santos não, Viana Santos? Vieira, que a Cristina Vieira me venha ministrar, isso já talvez vos faça um bocado de confusão, não é? Talvez faça, mas está cá. Já nas orações temos o mesmo erro. Quantos irmãos e irmãs às vezes chegam ao pé de mim e dizem assim, irmão, não se importa de orar por mim? E depois, eu claro que até fico assim sem jeito, não é? Mas pronto, tudo bem. Mas é que as pessoas vêm ter connosco para nós orarmos para elas pensando que as nossas orações são mais poderosas do que as delas. Não. A minha oração vale tanto quanto a oração do irmão mais recente na fé, para não dizer outra coisa. Falo mesmo. E por isso Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, diz, orando por nós, por mim, orando por mim. Ele diz, na carta aos Efésios, capítulo 6, lendo a carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz, orai por mim. Afinal, todos queriam era que se calhar Paulo orasse por eles. Mas ele diz, não, orai por mim. Ministrai a mim. Vocês estão todos à espera que eu vos ministre a vós? Ministrai a mim. Vocês estão a ministrar a minha alma. Que tal nós começarmos todos nós, a trabalhar mais? Estamos com déficit, se calhar. Não estamos a fazer aquilo que devemos fazer. Porque na carta está escrito, dizei a Arquipo. Para terminar, a Bíblia não fala muitas vezes na expressão uns aos outros. É Paulo que fala muito nisso. Não é só aos outros, é uns aos outros. Termino com 1 Tessalonicenses 5,11, quando o apóstolo diz assim, pelo quê? Em súmula daquilo que eu acabei de dizer agora, faço de mim a súmula do que acabei de dizer agora, a súmula que então Paulo fez quando escreveu aos Tessalonicenses, quando ele disse isto, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Os Tessalonicenses faziam. E nós? Não te vejo aqui terminar, só favor. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. É de facto uma bênção. E que o Senhor nos ajude, é uma responsabilidade muito grande. Mas vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, por este ministério tão importante, Senhor. Ó Pai, como nós, logo no início, Senhor, deste ensino, Senhor, nós ouvíamos que o facto de nós lermos a Tua palavra, Senhor, o facto de nós meditarmos nela, o facto de nós, como uma mina preciosa, Senhor, em que tanta coisa preciosa, quanto mais cavamos, quanto mais procuramos na profundidade, mais encontramos e o filão será sempre maior e nós nunca iremos chegar ao fim, Senhor. Mas nós Te agradecemos, Pai, porque Tens dado à Tua igreja local, Senhor, o privilégio, Senhor, e a honra e temos sido abençoados com a Tua palavra, Senhor, que Tu possas cuidar deste ministério, Senhor. Obrigado também pelos momentos preciosos, Senhor, que Tu nos dás de oração, de intimidade contigo, Senhor. Nós Te damos graças, Pai, por aqueles também que nos ouvem de longe e nós Te pedimos em especial pelas as suas lutas, Senhor, mas nós Te agradecemos por a Tua palavra chegar tão longe por estes meios, Senhor. Te damos graças mais uma vez por cada filho Teu aqui presente, Senhor, e que nos possas conduzir no resto da semana, estando focados em Ti e prontos para a batalha, Senhor, sendo cooperadores, sendo camaradas uns dos outros, Senhor, sendo companheiros de luta, Senhor, que Tu nos ajudes, de facto, a podermos estar à altura, Senhor, de sermos bons soldados de Cristo, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos no santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O culto está terminado, irmãos, e uma boa semana.